Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das coisas mais incríveis que acontecem no nosso corpo, a fosforilação oxidativa. Sabe, é basicamente o processo que pega a comida que a gente come e transforma na energia que mantém tudo funcionando. Vamos entender como essa usina de força microscópica opera. Já parou para pensar nisso? Parece mágica, né? Como que um prato de comida consegue dar conta de abastecer trilhões, eu disse trilhões de células ao mesmo tempo? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E a resposta para essa pergunta toda está numa molécula só, o ATP. Pensa no ATP como se fosse o dinheiro da célula. Para qualquer coisa que a célula precise fazer, tipo contrair um músculo, mandar um impulso nervoso, qualquer coisa mesmo, ela tem que pagar com o ATP. É a nossa moeda de energia universal. Tá, mas e aí? Como a gente produz esse dinheiro? É aí que entra a nossa linha de montagem de elétrons. Fica tudo lá, escondidinho na membrana interna das mitocôndrias. É lá que a verdadeira mágica acontece. Olha só, esse aqui é o mapa da nossa fábrica de energia, a famosa cadeia de transporte de elétrons. Umas moléculas chamadas NADH e FADH2, que estão cheias de energia vinda da comida, chegam aqui como se fossem uns caminhões de entrega. O trabalho dessa linha de montagem é descarregar essa energia um passo de cada vez. A primeira parada é aqui, na estação 1, o complexo I. Os elétrons do NADH são entregues aqui e, com a energia que eles liberam, o complexo faz um trabalho super importante. Ele bombeia 4 prótons para fora da matriz. Guarda essa informação do bombeamento porque ela é a chave de tudo. Agora, seguindo em frente, a gente chega na estação 2, o complexo 2. Ele faz algo parecido, mas recebe elétrons de outra molécula, o FADH2. Só que tem um detalhe fundamental aqui. O complexo 2 não bombeia prótons, ele só passa os elétrons adiante. E essa diferença, gente, faz toda a diferença no placar final de energia. E como é que esses elétrons se movem entre as estações? A gente tem os entregadores móveis para isso. Pensa neles como os carrinhos de entrega da fábrica. A ubiquinona pega os elétrons lá dos complexos 1 e 2 e o citocromo C faz a entrega mais para frente na linha. Na terceira estação, o complexo 3, quem chega com a encomenda é a ubiquinona. E assim como o complexo 1, ele aproveita a energia da entrega para bombear mais prótons para fora, ou seja, ele também ajuda a construir nossa reserva de energia. E, finalmente, o destino final dos elétrons. O complexo 4 pega eles e entrega para o oxigênio que a gente respira. É por isso que respirar é tão vital. O oxigênio recebe os elétrons, se junta com uns prótons e vira água. E claro, no meio do caminho, o complexo 4 também dá uma forcinha e bombeia mais alguns prótons. Certo, a gente já entendeu que a linha de montagem bombeou um monte de prótons para fora. Mas e daí? Para que todo esse trabalho? Bom, tudo isso foi para criar uma reserva de energia potencial, quase como se a gente estivesse construindo uma represa hidrelétrica dentro da célula. Essa frase resume a grande ideia da hipótese quimiosmótica. Todo aquele fluxo de elétrons que a gente acabou de ver tinha um objetivo bem claro: criar um gradiente, ou seja, uma concentração enorme de prótons do lado de fora da membrana. É literalmente como encher uma represa com água. Essa represa de prótons cria o que a gente chama de força próton-motriz. E essa força tem 2 componentes. Um é o gradiente químico, por ter mais prótons de um lado que do outro, e o outro é um potencial elétrico, porque a gente acumulou um monte de carga positiva de um lado da membrana. E agora o grande finale. A gente tem toda essa energia potencial guardada na forma desse gradiente. Chegou a hora de transformar essa energia em algo que a célula possa usar de verdade, o ATP. E quem faz isso é a grande estrela do show, a ATP sintase. Isso aqui, gente, é uma máquina molecular espetacular. Se a cadeia de elétrons construiu a represa, a ATP sintase é a turbina, que vai usar a força da água, que no nosso caso são os prótons, para gerar eletricidade. Ou melhor, para gerar ATP. O mecanismo é simplesmente genial. Os prótons que estavam acumulados lá fora querem muito voltar para dentro, e o único caminho é pela ATP sintase. Esse fluxo de prótons faz uma parte da enzima girar, como uma turbina mesmo. E essa rotação mecânica gera a força necessária para juntar um ADP com um fosfato, criando a nossa molécula de ATP, novinha em folha. No fim das contas, a taxa de conversão é mais ou menos essa. Para cada aproximadamente 4 prótons que passam pela turbina da ATP sintase, uma molécula de ATP é produzida. É uma contabilidade energética de uma eficiência incrível.
E isso nos leva de volta ao começo. Lembra que o complexo 1 bombeava mais prótons? É por isso que o NADH, que começa lá no complexo 1, rende mais energia, cerca de 2,5 ATPs. Já o FADH, que entra depois, no complexo 2, rende um pouquinho menos, mais ou menos 1,5 ATPs. Faz todo sentido agora. Bom, esse processo todo é vital, essencial para a vida. Mas, como todo sistema complexo, ele pode ser sabotado. Vamos ver agora o que acontece quando essa fábrica de energia sofre algum tipo de interferência. Esse diagrama aqui mostra alguns dos pontos vulneráveis da nossa linha de produção. Existem venenos, como a rotenona, que bloqueiam o complexo 1, ou o cianeto, que para tudo lá no complexo 4. Outras substâncias podem atacar diretamente a turbina, a ATP sintase. Qualquer bloqueio desses é simplesmente catastrófico para a célula. A gente pode resumir esses tipos de sabotagem em 3 grupos. Primeiro, os inibidores, que simplesmente param a linha de montagem, como a rotenona. Segundo, os que travam a turbina, como a oligomicina. E por último, temos os desacopladores, que funcionam de um jeito bem diferente e muito perigoso. O que os desacopladores fazem é basicamente furar a represa. Eles criam um atalho para os prótons voltarem para a matriz sem passar pela turbina. O resultado? A linha de montagem continua a todo vapor, consumindo oxigênio, mas como a energia do gradiente não passa pela ATP sintase, ela se perde. É toda dissipada na forma de calor. Então, recapitulando, a gente vê uma linha de montagem de elétrons que constrói uma represa de prótons, que por sua vez alimenta uma turbina para gerar ATP. Um processo elegante, eficiente e absolutamente vital. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa fábrica microscópica é tão essencial, o que acontece com um organismo quando ela para? A resposta para essa pergunta, no fundo, define a fronteira entre a saúde e a doença, e até mesmo entre a vida e a morte.